Falar de competências e link, qual deles abre mais porta? Claro que nós temos na vista e o nosso mercado de trabalho hoje, de certa forma, direita e indiretamente, acaba nos respondendo essa questão. Quais são os erros que muitos candidatos cometem ao enviarem o CV? Quando o candidato vai fazer a candidatura, muitas vezes ele encontra o perfil lá, mas só que ele não está enquadrado dentro daquele perfil. Mesmo assim, ele acaba enviando a candidatura. Que as empresas ultimamente têm colocado muitos CVs na gaveta. Sim. E as vagas que anunciam nem sempre são reais. Ou já estão preenchidas? Não digo que não são reais. As vagas são reais. Olá, eu sou a Bibiana Mopep, a apresentadora do Papo da Banda Podcast. Este é o nosso primeiro episódio e falaremos de um tema bastante importante: competências ou links? O que abre mais portas? Para responder estas e outras questões, tenho comigo o Celestino Marques, diretor de recursos humanos da TW Twinies, especialista em recrutamento e seleção. Olá, Celestino, seja bem-vindo ao Papo da Banda. Ok, obrigado. Celestino Marques, meu nome, diretor da TW Twinies de recursos humanos, sim, especialista em recrutamento e seleção, como acabou de dizer, senhora Bibiana. Já agora agradecer pelo convite, de estar aqui a tocar e a falar sobre um tema muito pertinente. Acredito que vamos conseguir trazer o pessoal para aqui, para o nosso lado. Muito bem, Celestino. Competências ou links? Na nossa realidade, o que abre mais portas? Olha, dizem que não se responde pergunta com pergunta, mas eu vou responder essa pergunta com uma questão também. Senhora Bibiana, me diz uma coisa. Se tivesse um filho agora a precisar de emprego, certo? Sim. E esse filho tivesse numa lista de espera para ser empregado a uma determinada empresa, gostaria que ele fosse o competente ou aquele que está à espera do link? É estranho, né? Me pegaste desprevenida. É complicado. É complicado, sim. É muito difícil. Muito. Como mãe. Como mãe. Como mãe, sim. Se eu tivesse que escolher. Exatamente. Só como mãe. Como mãe. Gostaria que ele tivesse como os competentes da lista ou como aquele que está à espera do toque para avançar? Como mãe. Gostaria que ele... Fiquei sem jeito. E ficamos todos. Sendo sincera, provavelmente eu escolheria na opção dos links. E depois capacitaria ele. Como mãe, não como uma profissional. Como mãe. Depois treinaria o meu filho. Ok. Mas também não podemos começar essa abordagem sem pelo menos saber, afinal de contas, o que são competências. Sim. Exatamente. E depois procurar saber o que são links, afinal de contas, certo? Falar de competências e link, qual deles abre mais porta? Claro que nós temos na vista e o nosso mercado de trabalho hoje, de certa forma, direita e indiretamente, acaba nos respondendo essa questão, certo? Podemos ver que existem vários aspectos que nos levam a acreditar que os links abrem, são os que mais trazem benefícios e oportunidade para nós hoje, certo? Sim. Mas agora, até onde está? Foi por link ou por competência? Até onde eu estou foi mesmo por competências. Graças a Deus. Agora me deixou confuso, mas pronto, não vou argumentar não, porque essa questão das perguntas é tua, não minha, certo? Competências é aquilo que nós devemos saber. E link é praticamente, são pessoas que nós conhecemos, que de certo modo nos ajudam a chegar a um determinado objetivo, ou que nos indicam em uma determinada vaga de emprego, se posso dizer, ou que de facto nos ajudam a crescer,
certo? Mas tem uma coisa que nós precisamos saber. Entre competências e link, qual deles abre mais porta? Um abre portas, o outro nos mete permanente dentro daquela porta aberta. Neste caso, as competências nos mantêm dentro e os links servem como passagem, como caminho para com que a gente chegue neste mesmo objetivo. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Então, neste caso, podemos considerar que os links é que abrem mais portas de frente das competências? Sim, é isso. Só para termos noção, existem instituições no nosso mercado de trabalho que nunca vão disponibilizar uma vaga a público. E normalmente as vagas que nós vimos nas redes sociais e não só, neste caso já tem pessoas contratadas, selecionadas e divulgam apenas para dizer que nós estamos a recrutar. Exatamente. Isto funciona, esta realidade funciona sim. Funciona. Até então, serve de visibilidade. As empresas precisam mostrar que estão a fazer, às vezes, que estão a fazer alguma coisa, que estão a recrutar e que esse processo acontece dentro da instituição. Mas existem situações que as indicações já foram feitas, os links já funcionam. Eu digo indicação por quê? Porque nós chamamos, dentro do processo profissional, chamamos contrato ou recrutamento por indicação. Okay. E fora desse contexto nós chamamos de links, certo? Então chama-se recrutamento por indicação. Agora, falou-me de portas, entre competências e links, qual deles abre mais porta? E veio-me uma outra questão em mente. Por que é que existem portas? As portas existem para a gente abrir mesmo. Sim. Para abrir. Sim. Só que tem uma coisa. As portas existem num contexto empresarial ou no contexto de recrutamento porque as empresas têm medo. Tem medo por quê? Aí sim. Tem medo porque, na verdade, nós temos medo de contratar errado. Então nós vamos abrir as portas, vamos abrir os links para que nós pudéssemos contratar por responsabilidade de alguém. E neste caso, quais são os riscos de contratarmos alguém por links? Porque nem sempre a pessoa que a gente contrata por links tenha competências. E também, de certa forma, é um risco para a organização. Quais são esses riscos? Os riscos, na verdade, são na possibilidade do mesmo candidato não vir a ter as competências e as qualidades que a mesma vaga exige. Okay. Todo tipo de vaga, seja ela por competências, seja ela por link, tem uma qualidade, tem uma descrição de função. Quando eu vou fazer uma contratação, quando eu vou fazer um processo de recrutamento, o candidato deve trazer para mim qualidades e descrição de função. Qualidade daquilo que eu sou, descrição daquilo que eu devo saber fazer. Então, quando é por indicação, quando é por link, fica mais difícil enquadrar o candidato dentro desse perfil. E neste caso, quais são as competências que as empresas atualmente mais valorizam? Diria que é relativo. Eu diria que é relativo porque cada um de nós, e até porque as empresas todas não trabalham com a mesma coisa, né? Se assim posso dizer, não temos o mesmo objetivo, a mesma missão ou a mesma visão. Então é relativo, cada um de nós vai contratar em função daquilo que necessita. Ou podemos, de facto, podemos idealizar em função daquilo que nós precisamos, se assim posso dizer, certo? Então dizer que é o A ou B não aceitaria ou estaria a dizer errado. É recursos humanos, é contabilista, é financeiro, é administrativo, estaria a dizer errado. Mas fala-se muito sobre as competências técnicas.
Neste caso, pode aqui nos citar quais são essas competências, olhando para as competências técnicas, né? Certo? Quais são as competências que as empresas mais valorizam num profissional? É experiência, Neste caso, um candidato que não tem experiência fica complicado. certo? Porque a experiência vai ditar aquilo que o candidato sabe fazer. Ok. A formação acadêmica não dita. Eu posso ser um gestor de recursos humanos, mas não saber fazer aquilo que eu me formei. Eu posso ser um técnico de contabilidade, mas não saber fazer aquilo que corresponde à minha formação acadêmica. E essa é uma realidade que enfrentamos. Eu tenho colegas que são formados na área de comunicação social, mas não conseguem fazer uma reportagem. Exatamente. Não têm experiência. Mas será que a culpa é das universidades ou do indivíduo? Nesse Olha, caso do profissional. esse é um outro tema muito, mas Sim, muito muito abrangente. pertinente, muito importante e abrangente, que eu às vezes, até por acaso estou aí a formar um conteúdo para quando com possível, ou se tiver possibilidade, depois começar a fazer publicidade desse mesmo conteúdo. Eu fico muito preocupado durante esse tempo que eu vou formando, vou supervisionando dentro do trabalho que eu faço. Fico muito preocupado porque eu recebo 70% do pessoal que nós recebemos não tem prática, não sabem lidar com aquilo pronto, na verdade procuram-nos para aprender, certo? Procuram-nos para aprender, isso é bom, mas se tivéssemos mais jovens com essa preocupação, se calhar nós estaríamos aí em média 70% dos jovens a serem aproveitados. Só que eu começo a perceber que 70% dos jovens que terminam a universidade não têm experiência nenhuma, nem que for só de um estágio profissional. Neste caso, de quem é a culpa? É dos profissionais, dos nossos técnicos licenciados que estão à espera de terminar a universidade para começarem a ganhar experiência. Só que não sabem que as empresas querem competências, assim como nós estamos a dizer, não querem links. Os links vão aparecer, sim senhora, para nos abrir as portas. Mas as competências é que vão nos É que vão nos fazer fazer permanecer neste permanecer. local. Exatamente. Então, neste caso, é possível construir uma carreira em Angola sem ter links ou padrinhos na cozinha? Na verdade, isso é um casamento perfeito. Competências e links. É um casamento perfeito. Por isso é que hoje estamos a ver muita gente a usar algumas redes sociais para divulgar aquilo que eles sabem fazer. Na verdade, nós podemos ter muita competência, mas é importante que também as pessoas nos conheçam, certo? Hoje não se contrata sem saber o que tu sabes fazer, ou sem te conhecer, Bibiana. Para te contratar, e estamos a ver hoje que a luta hoje é sabermos entrar para o LinkedIn, conhecer empresas e vice-versa. Essa é a luta. Meia volta a volver, meio minuto, fazer uma publicação sobre alguma coisa. Então, hoje as empresas também querem conhecer que tipo de profissional tu és. Então, neste caso, as nossas redes sociais contam muito. O Contam. conteúdo que a gente divulga nas redes sociais, só que muita gente não tem noção do peso que as redes sociais têm para a vida profissional. Não, ainda não. Postam qualquer conteúdo, os famosos memeiros. Ainda não, infelizmente ainda não. E de forma particular o LinkedIn. Mas sim senhora, ainda não têm noção, então vão passar despercebido muita coisa que deveriam estar a fazer, mostrar o que sabem. Hoje não se contrata, olha, já agora parabenizar mais uma vez pelo tema. Muito obrigada. É verdade, porque deixar aqui uma informação, além de competências, nós precisamos mostrar às pessoas o que nós somos, quem nós somos, senão de nada adianta. Fica muito, muito complicado. Por isso é que eu disse no início, é um casamento perfeito, porque um vai dar suporte ao outro. Muito. Imagina, sem portas abertas, eu não consigo às vezes mostrar as minhas competências. Sim, faz sentido. E tem muitos civis que estão a ser guardados nas gavetas dos escritórios
Porque também não tem links. Vamos viver de links. Exatamente. Vamos viver de links. Exatamente. Neste caso, como é que os jovens podem desenvolver as competências técnicas mesmo estando desempregados? Exemplo prático. Estágios profissionais. Mas há quem não tem condições de pagar também estágio. Não, estágios não são estágios, por exemplo, no contexto do qual nós falamos aqui que passaste. Não. Sim. Nós podemos fazer solicitações a empresas, podemos levar carta. E a outra coisa que nós não temos noção é que o nosso mercado de trabalho, o nosso mercado angolano de trabalho é até muito bom, ele oferece várias oportunidades para os jovens. Mas infelizmente, nós estamos, olha, o meu chefe diz assim, onde há problema, há negócio. Onde há problema, há negócio. Nós estamos num país que os problemas não param. Tem sempre problema. Então tem dinheiro. Muito bom. Falando sobre as instituições, tem universidades que, de certa forma, disponibilizam estágios com parceria das escolas. Antigamente, as instituições, as empresas iam nessas universidades buscar candidatos, buscar profissionais, trabalhavam esses profissionais e depois tornavam-se colaboradores destas mesmas empresas. Será que atualmente este processo ainda funciona? Para algumas, sim. Para algumas empresas? Para algumas empresas ainda funciona. Mas deixa só trazer uma informação, Bibiana. Nós não crescemos por intermédio das empresas. Nós crescemos por intermédio de nós. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo prático e real que nós estamos a viver agora. Para chegarmos aqui foi graças ao quê? Competências. A tua própria iniciativa. Sim. Imagina. Se não tivesses essa iniciativa, estaríamos aqui? Não. Exatamente. Foi preciso tu marcares o primeiro passo para podermos estar aqui, certo? Pois E por que os outros não fazem o mesmo? Vão dizer que não têm apoio e um monte de situações. Vão sempre achar culpados. Eu acho que é desculpa para nós continuarmos a dormir debaixo do sofá, da bananeira e qualquer coisa. Não acredito que não temos, porque ninguém, se eu pensar que eu tenho que crescer por intermédio do suporte de alguém, a ajuda de alguém, eu não vou crescer nunca. Nunca vou crescer. Eu tenho que marcar primeiro os meus passos e só depois os outros vão entender o que é que eu tenho. Pois é. Isso nos leva à ideia de que temos que estar à espera do link certo. Porque também tem pessoas que, mesmo tiverem essa brecha, tiverem ajuda de alguém, estando dentro da empresa, estando naquele meio, não conseguem fazer nada. Exatamente aí. Porque não têm competências. Depois do link, sem a competência, fica o vazio. E nós já vimos vários técnicos a serem demitidos depois de 3, 4 meses por falta de competência, mesmo depois de ser aberta uma porta para ele, um link. Por quê? Porque não consegue, de certo modo, mostrar à entidade empregadora que tem capacidades para justificar a pessoa que lhe meteu. Eu, há bem pouco tempo, fiz uma pergunta. Por que existem portas? Existem portas porque as empresas têm medo de contratar sem ter certeza de quem se trata. Imagina, todo bom funcionário numa empresa nunca vai indicar alguém que não saiba fazer nada. Essa afirmação é complexa. Porque senão estarias a estragar a tua própria reputação. De certa forma. Percebeu? Sim. Então, meu medo é excluir a possibilidade de eu encontrar alguém que não saiba e fazer a contratação por intermédio da senhora Bibiana. A senhora Bibiana vai indicar alguém, mas com medo de que essa pessoa chegue na empresa e não saiba fazer. Porque se ele não souber fazer, a primeira pessoa a quem eu vou me dirigir, imagina.
Nesse caso seria a senhora Bibiana. Exatamente. Por que é que colocaste esta pessoa que não tem competências? Exatamente. E fica muito complicado. Também, de certa forma, acabo perdendo credibilidade. Exatamente. Infelizmente. Estás a ver que até chega a ser estratégico de parte das empresas. Mas nesse caso, disseste que as empresas ultimamente têm colocado muitos CVs na gaveta. Sim. E as vagas que anunciam nem sempre são reais. Ou já estão Não digo, preenchidas. não digo que não são reais, as vagas são reais. Mas o que é que acontece? O que acontece é que existem situações que nós vamos contratar, vamos fazer um recrutamento e vamos encontrar as pessoas competentes. Só que essas pessoas competentes acabam sendo substituídas por aquelas que têm a vir com links. Por exemplo, a maior parte dos links feitos são por intermédio de uma dívida, como é que se diz? Dívida moral. Percebe? A senhora Bibiana fez-me um pedido e eu sei quem é a senhora Bibiana. Eu tenho o CV com a melhor competência de lado, certo? Sim. Mas quando a senhora Bibiana chegar para mim e dizer, senhor Celestino, faz favor, eu tenho lá um indivíduo, um irmão, um amigo, de coração, gostaria que o senhor Celestino empregasse ele. O que eu vou fazer? Se eu tiver uma dívida moral com a senhora Bibiana? Automaticamente vou empregar esta pessoa. E o competente? Fica na gaveta. Exatamente. E como é que devemos solucionar esta mesma situação? Uma das poucas e boas, se calhar, se não for esforçar as finanças da empresa a ter que meter 2 candidatos a trabalhar em uma só função, uma só vaga. 2 assistentes de recursos humanos. Exatamente. Se calhar seria criar uma briga com a senhora Bibiana. E dizer que não, o candidato não reúne as condições. Exatamente. E falando propriamente sobre recrutamento e seleção, quais são os erros que muitos candidatos cometem ao enviarem o CV? Descrição de função, qualidade de perfil. Quais são essas qualidades? Quando nós vamos fazer um processo de recrutamento e seleção, no processo de recrutamento e seleção, e eu dou sempre exemplo das senhoras donas de casa. Quando precisam de alguém para dar suporte às tarefas de casa, tem aí uma série de tarefas que elas vão descrever. Sim. Porque a empregada doméstica precisa saber... o que ela vai fazer? Exatamente, sabe? Lavar, engomar. E dentro das instituições não é diferente. Se eu preciso de alguém para lidar com recrutamento e seleção, eu tenho que saber que dentro do processo de recrutamento e seleção existem algumas tarefas a serem cumpridas. Então vou mencionar dentro da vaga desejada, dentro da descrição. Quando o candidato vai fazer a candidatura, muitas vezes ele encontra o perfil lá, mas só que ele não está enquadrado dentro daquele perfil, mesmo assim ele acaba enviando a candidatura. Vai precisar de emprego. Eu sei, mas eu também não posso empregar quem não tem as devidas qualidades. Agora imaginemos que não possui um dos elementos. Uma vaga para recursos humanos, para assistente de recursos humanos, automaticamente tem que dominar o Excel, a Lei Geral do Trabalho, deve dominar também talvez o Primavera, mas o Excel é o mais importante. Neste caso, eu, Bibiana, não domino a Lei Geral do Trabalho, mas domino o Excel. Será que eu tenho chances de ser selecionada, pelo menos, para uma entrevista? Eu vou olhar de novo nessa câmera, senhora Bibiana. Estamos a falar de competências e link. Falamos aqui há bem pouco tempo que o que abre as portas são os links, mas o que nos permanece dentro da devida instituição são as competências. Eu sugiro o seguinte: os treinamentos profissionais, a prática de aprender não pode parar. Nós até podemos estar em exceção de uma determinada prática ou de uma determinada função lá descrita. As empresas até abrem exceções.
mas as sessões estão abertas para quem pode fazer mais, para quem é bom, e deves demonstrar isso na entrevista. Convicção, certeza, determinação e mostrar de todas as formas que tu és a candidata ideal. Todas as entrevistas onde nós formos, nós devemos deixar um enigma a ser resolvido diante do técnico de entrevista. Esse enigma pode te fazer voltar novamente para a entrevista. Muito bem. Neste caso, nós temos o hábito também de colocar que dominamos o inglês. O inglês básico. Eu também já fiz isso. Sim, já fiz isso. Domino o inglês nível básico e mandamos a candidatura. Mas os requisitos, um dos elementos diz que deve ter o domínio do inglês fluente ou intermédio. Mas mesmo assim a gente coloca no CV que dominamos e chegamos na entrevista, é onde Deus nos acuda. Senhora Bibiana reza, né? Rezo. Nós que rezamos temos muita fé Que tudo que é tudo vai possível. dar certo. E oramos para o céu e dizemos assim: Deus, muito obrigado. Nós temos esse problema porque mesmo sem se esforçar, acreditamos que Deus vai resolver os nossos problemas. Esse é o problema do povo angolano. Devemos ter fé. Não estou a dizer que não. Não estou a dizer que não. Olha, Sim. que eu já acertei. Disse que a senhora Bibiana reza. Então, o que é que eu quero passar com essa informação? Devemos sim ter fé. Mas, e se o outro lado também tem fé de encontrar um candidato perfeito? Fica complicado. Quer dizer que Deus não está só do teu lado, também Sim, está do lado sim, dele. sim. Então, também vai velar pelas condições dele, que ele está a injetar, que ele vai pagar um salário. Então, ele precisa ter alguém que saiba fazer as coisas devidamente. Então, não precisamos ir taxativamente na possibilidade, não, Deus vai ajudar. Mas as empresas, de certa forma, não lapidam os candidatos ou os profissionais, porque ele pode estar a faltar uma determinada habilidade e depois, estando na empresa, ajuda. É profissional. exceção, senhora Bibiana. A empresa quer que funcione, que o colaborador esteja Não é que a empresa preparado. quer, até porque não existem candidatos perfeitos. Sim, Existem candidatos adequados, certo? certo. Mas é exceção. É exceção. Eu disse há bem pouco tempo e repito, quem vai me fazer crescer não é a empresa. Se a empresa me fizer crescer é uma exceção. Eu tenho que ir preparado. Eu tenho que estar pronto. Porque se eu ir com a ideia de que a empresa vai me preparar, eu estou a cometer o maior erro da minha carreira profissional. Imagina que é uma empresa que não treina. Fica muito complicado. E estamos a ver vários profissionais que ficaram estáticos, estagnados em empresas. Porque entraram com uma profissão, até hoje continuam com aquela profissão. Nesse caso, o problema é do colaborador e não da própria empresa. Pronto, existem situações em que a própria empresa deve formar e até faz parte dos deveres da entidade empregadora, direitos da entidade empregadora, mas existem possibilidades que tu, como candidato, como profissional, também deves procurar formações profissionais para cresceres. E também, de certa forma, para aumentar também o salário, porque conta muito. Exatamente, conta. Conta muito. E quais são os erros que muitos candidatos cometem quando elaboram um CV? Ou durante a elaboração de um CV? Acho que o maior erro é um candidato ter só um único CV. Como assim? Se é só para a vaga de assistente de recursos humanos ou técnico de contabilidade? Por exemplo, aqueles candidatos que têm várias funções, que podem estar em administração, recursos humanos e outras posições mais, outras funções mais. Ele tem tem um CV virado para a questão de administração.
Sim. Mas ele vai acabar se candidatando com o mesmo CV para a área de recursos humanos, Sim. para a área de contabilidade. Acho que isso é um erro. É o que eu disse no princípio. Um dos erros é esse. O outro é não conhecer o perfil. 70% dos candidatos não se conhecem. Como assim? E caem logo na pergunta, fala-me sobre si. Pois é. Eu sou a Bibiana. Vão cair logo na questão, fala-me sobre si. Ele já se pergunta, o que é que eu vou falar aqui? E começa já a me contar que é casado, Mãe de que dois tem 2 filhos, filhos. vive na renda. Exatamente. Está a E precisar quando de menos emprego. entender, está a me contar da situação que ela está a viver ou que ele está a viver. Eu não quero saber sobre isso. Sobre a vida. Nesse caso, não Não. podemos falar sobre a vida pessoal durante a entrevista? Não. Se tiver que falar, que não seja. Que esteja a passar dificuldades. Que está Não, aflito. que não seja por muito tempo. Ok. Que seja só mesmo sou casada, mãe de 2 filhos e o resto esquece. E também. É relativo essa resposta, porque existem essa questão de ser casada, mãe de 2 filhos, dona de casa, para muitas empresas ou para muito técnico de entrevista ou recrutamento de seleção, pode ser estratégico no ponto de vista de responsabilidades. Depois dali esquece, eu só preciso saber da tua carreira profissional. Agora existem pessoas que passaram por muitas empresas e não conseguem justificar o que lá fizeram. Mas é mal trabalhar em várias empresas ou colocar no CV que trabalhou em mais de 5 empresas? Soa mal para o recrutador? Depende. Quantos anos tem? De experiência? Uhum. 7 Primeiro, anos. primeiro. 7 anos de experiência. Quantos anos tem de experiência? Segundo, com quanto tempo com quanto tempo trabalhou em cada uma das empresas que passou? 6 meses. Erro. 1 ano. Erro. O tempo conta muito. Conta. Tu não crias carreira em 2 meses. Sim. Que tipo de carreira eu vou criar quando eu passar em 6 empresas e nessas empresas eu fiz 2, 3, 4, 5 meses? O que é que eu aprendi lá durante 6 meses? Que maturidade eu tive? Não tenho maturidade estando em 2 meses numa empresa. Faz sentido. É- Mas não é por ter experiência também passar nessas empresas para constituir experiência? Não, não faz isso. Várias experiências para colocar no CV. Sou Não, experiente não faz em isso. contabilidade, Não faz em isso. comunicação, sou especialista em informática. De 6 em 6 meses, 12 em 2 meses, estás a criar experiência. Sim, para ser um candidato diversificado. Eu pergunto a maturidade. Vamos adquirir ao longo do tempo. Pronto. Mas não é um erro. Para um profissional não pode. Então, neste caso, não podemos colocar tantas experiências profissionais, Não. tantas empresas Não. no CV? O CV só quer saber sobre aquilo que a vaga está a ser disponibilizada. Eu posso meter 2, 3 empresas, mas desde que ela seja direcionada à descrição e à qualidade vaga. do perfil que eu estou à procura, que a entidade empregadora procura. Imagina que essas 5 empresas que tu vais meter no CV, nem todas vão de acordo com aquilo que a entidade empregadora procura. Tem experiência de pastelaria, está a meter no CV para se candidatar em recursos humanos. Tem experiência cozinheira. Sim. Está a meter no CV para se candidatar no... Porque pode não ser para esta vaga, mas a empresa pode ter uma outra vaga também para enquadrar esse candidato. Mas estás a se candidatar para que empresa? Para recursos humanos. Exatamente. Mas a empresa não faz o reaproveitamento do CV? Mas tu sabes que vão fazer isso? Não. O teu foco qual é? É a vaga de recursos humanos. Então, quer dizer que mesmo querendo crescer para a área de recursos humanos, tu ainda tens visão de continuar a cozinhar. Ainda tens visão de continuar a fazer os bolos. Então, os teus objetivos
para crescer em recursos humanos? Os teus objetivos para serem alguém dentro desta área, ser reconhecida como técnica de recursos humanos, onde é que estão? Começas a adiar os teus passos, os teus futuros, porque eu vou dizer assim, a senhora Bibiana é técnica de recursos humanos, candidatou para isso, mas como ela tem valências em cozinha, valências a isso, eu vou lhe chamar e vou dizer, senhora Bibiana, infelizmente não temos vaga no departamento de recursos humanos, mas vamos lhe meter na nossa cozinha, vamos deixar a senhora Bibiana a cozinhar porque temos vaga para a área de hotelaria ou para a área da cozinha, para a nossa cozinha, e vai aceitar. Quando é que vais começar a trabalhar como RH? Automaticamente os sonhos, ou o sonho para ser um profissional de recursos humanos vai morrendo ao longo do tempo. Assim mesmo. E depois vem o arrependimento. Eu gosto de pensar assim, a senhora Bibiana disse-me há bem pouco tempo na universidade onde estudou, certo? Sim. Exatamente. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Terminou a universidade? Sim, sim. Qual é o curso? Comunicação social. Conhece alguém que fez consigo comunicação social, que está num nível bom hoje? Sim. Me diz uma coisa, por que a maior parte da turma não chegou até o nível onde ele está? Podcast é teu. Eu acho que eles não foram à busca de experiência. Tudo bem que a universidade formou-nos, mas as experiências contam muito. Como eu disse bem no princípio, eu fiz comunicação social, mas eu não tinha o domínio das técnicas de comunicação, técnicas de reportagem. Automaticamente eu procurei me capacitar nesta área e, consequentemente, também estas pessoas que, de certa forma, estão bem evoluídas na área de formação, nesse caso os meus colegas, procuraram também, de certa forma, se capacitar para além da universidade, procurar experiências, os estágios, remunerados e não remunerados também. Não desistiram. Sim. O foco manteve-se, Sim. a visão continuou e hoje estão a colher dos frutos, estão a comer dos frutos que um dia plantaram. Graças a Deus. Pois é. E nesse caso, os nossos CVs, olhando novamente para os currículos, devemos adaptar os CVs de acordo à vaga. Exatamente. E olhando para entrevistas, quais são os erros que os candidatos mais cometem durante a entrevista? Os erros que os candidatos mais cometem. Vou lhe responder, vou começar a lhe responder voltando para trás, certo? Senhora Bibiana, nós temos às vezes a ideia de que a nossa entrevista começa na sala de entrevista com o entrevistador. Não. Onde é que começa? A nossa entrevista começa em casa. Quando eu entendo que quando eu recebo uma notificação que eu vou fazer uma entrevista ou tenho uma entrevista marcada, ali começa a nossa entrevista. Porque eu preciso fazer o trabalho de casa. Qual é o trabalho de casa? Eu preciso conhecer a empresa que vai me entrevistar. Eu preciso saber qual é o porte dessa empresa. Missão e valores. Exatamente. Quando eu chego numa entrevista sem conhecer a empresa, eu já começo a falhar. Senhor recrutador, o que a empresa faz? É meio desconfortável. É meio desconfortável. Sabe? É o que eu disse há bem pouco tempo aqui. O que a empresa faz? Não sabe. Não sabe. A maior parte dos técnicos, quando vão para uma entrevista profissionais, no final de tudo não conseguem fazer uma pergunta sobre a empresa. Que tipo de interesse você mostra para uma empresa se você não faz nenhuma pergunta dirigida à empresa? Demonstra que não conheces a empresa. Não conhece, nem tem interesse de conhecer. Só tem interesse de ganhar salário. Dinheiro, infelizmente. Eu tenho Salário que conhecer a empresa. Eu tenho que saber mais sobre a empresa. Eu tenho que, de facto, mostrar interesse sobre a empresa
procurar saber mais sobre a empresa e demonstrar isso diante do entrevistador. E hoje as empresas também estão nas redes sociais, no Exatamente. LinkedIn, principalmente. Muitas empresas, né? Podemos ir Só o lá facto verificar. de um candidato sair de casa sem as informações da empresa onde vai ser entrevistada já é um erro. O outro erro é esse que eu acabei de dizer. 70% dos profissionais que procuram emprego hoje em dia não se conhecem como profissionais. Como assim? Fala-me sobre si. É o facto. Fala-me sobre si. Quem eu sou? Quem é o Celestino? Celestino é esse senhor que está sentado aqui. Gestor de recursos humanos generalista. Especialista em recrutamento e seleção. Consultor atualmente. Analista de perfil. Muito bem. Diretor. De recursos humanos. É para continuar? Até aí tá. Estamos bem. Então, nesse caso, a gente deve fazer uma autoavaliação de quem somos, não olhando muito na vertente pessoal, mas na vertente profissional. Exatamente. Porque nós chegamos numa entrevista, olha, eu sou a Babiana, senhor Celestino, eu estou a precisar de uma oportunidade, meu marido não ajuda em casa, tenho 5 filhos, ajuda-me com esse emprego. Eu não tenho experiência, mas vou adquirir ao longo do tempo. Já trabalhou com venda? Não trabalhei nunca trabalhei com vendas. Vou-te fazer uma pergunta. Eu podia até falar um telefone, mas só temos aqui como exemplo essa água. Já viu alguém a vender um produto e a mostrar as desvantagens do produto? Nunca. E como é que vais para uma entrevista e me contas que o teu marido não ajuda, que eu não posso, que eu sou isso, sou assado? Provavelmente para me sentir pena e dar-me a oportunidade. As empresas não contratam por pena, contratam por competências. Uau. Se vais para uma empresa a pensar que vão te contratar por penas, já perdeste pelo caminho. A chamada de atenção é essa. Treinem, formam-se. Não é por pena, é por competências. Muito bem. Falamos sobre o alinhamento do CV à vaga, falamos sobre... Faz-me lembrar. Vamos falar de tudo. De tudo e mais alguma coisa. Como se Sim. posicionar em uma Como se entrevista. Já posicionar. demos aqui A alguns imagem, toques. será que a imagem conta muito também durante a entrevista? Conta. Desde a apresentação, a indumentária, as cores que tu vais usar para a entrevista. Até as cores. Até as cores. Os brincos, até tudo, os detalhes todos. Deixa lá ver. Estou apresentável Tás, para de uma facto, entrevista. Estás sim. Também devemos nos vestir de acordo à vaga? Não que seja de acordo à vaga, mas que vamos usar cores não muito chamativas. Por exemplo, imagina alguém ir para uma entrevista e com um verde bem chamativo, que em vez das perguntas me chama a atenção a tua roupa. Um decote. Imagina. Uma saia travada bastante curta. Exatamente. E fica desconfortável. Estou aí a puxares a saia, o decote também que está mal. Não sei se vais prestar atenção às perguntas ou a ajeitar a roupa. E fica desconfortável, o clima fica pesado. Exatamente isso. E também, de certa forma, fazer uma chamada de atenção lá em casa, que isso também facilita o assédio. Não vamos copiar Vais permitir que em vez da competência abre-se mais uma porta. E mais um link. Em vez das competências abre-se um link, exatamente. Mas por uma questão negativa. Por um aspecto negativo. Infelizmente. Então devemos ter muita atenção. Isto também não é só para as empresas. Principalmente nós mulheres somos fáceis de ser assediadas. Então eu faço esta chamada de atenção. A nossa roupa vende muito, o jeito com que a gente se posiciona, a forma de vestir, a nossa forma de andar, comunica.
E devemos ter muita atenção, porque nós já somos muito assediadas, mulheres. Não vamos facilitar o assédio, por favor. Não vamos facilitar. Olha, a base para tudo isso é formação. Quem não se capacita, quem não tem competência, tem mais facilidade de facilitar esse processo. Os testes de sofá. Exatamente. Links. Feliz ou infelizmente. Exatamente. Falamos do posicionamento, né, da forma de vestir, do alinhamento. E como é que devemos negociar o salário? Essa é a dúvida de muita gente. Tenho recebido muitas questões dessa, principalmente no pessoal que trabalha comigo, quando vamos fazer uma dinâmica de entrevista. Mas, boss, é normal que eu pergunte, que eu responda quanto gostaria de ganhar? Gostaria de ganhar uns milhões. É normal, sim, pretensão salarial. É normal falar de salário dentro de uma mesa com o entrevistador. É normal falar, porque até eles perguntam, eles questionam. Mas aí tem vários aspectos na qual ele precisa saber, precisa entender. Então é importante que nós saibamos responder. Exatamente. Mas é normal falar sim de salário. Quanto gostaria de ganhar? Qual é a tua pretensão salarial? Isso também demonstra, olha, dei há bem pouco tempo o exemplo da garrafa, que quando vamos vender um produto, nós não falamos sobre as desvantagens do produto. Certo. Exatamente. Entretanto, todo produto deve ter um preço. Certo. Então, se estamos a vender competências, por que não ter um preço? Se eu estou a dizer que eu sou bom, que eu posso, que eu faço aquilo, que eu resolvo os problemas que a entidade empregadora tem, por que eu não posso ter um preço? Eu estou a fazer uma venda. Mas também nesse caso pode ser uma faca de dois gumes. Nunca é. Nunca. Não. É dizer à empresa que pretendo ganhar X e, de certa forma, a empresa se sentir intimidado com este valor. Ou não ter condições de pagar. Sim. Mas tu não estás a cometer o erro. Se a empresa não tem condições de te pagar o que tu vales, é como se não tivesse condições de pagar um telefone. O telefone está X, tem as qualidades que tu precisas, mas tu não tens condições de pagar o telefone, o que é que eu faço? Levo o telefone. Vou vender para quem tem possibilidade. Mas aí também há necessidade de, pelo menos, negociarmos. Há sim essa necessidade de negociar. Como todo produto tem uma exceção de venda. Se eu vendo a X e não está a vender, eu posso fazer uma negociação, baixar um pouquinho o produto para vender. Eu falo de produto, mas para os técnicos não. É mesmo candidatos a negociarem as suas pretensões salariais. É normal, sim, que eu abra uma exceção para a negociação e quando a entidade empregadora, nesse caso os técnicos de recrutamento e seleção, sentem-se que há sim um candidato do outro lado que está aprovado para resolver os problemas na qual não nos encontramos, ele vai querer fazer a negociação, sim. Muito, muito bem. Nesse caso, devemos negociar o salário, devemos dizer quanto é que devemos ganhar e, por outra, são os erros que os candidatos cometem durante a entrevista, certo? Falar de salário? Sim. Não é. Só é um erro falar de salário diante de uma entrevista quando o candidato é que começa com a conversa. Nesse caso, a empresa é quem deve dar a iniciativa. Nesse caso, o técnico é que tem que perguntar. Quanto é que pretendes ganhar? Exatamente. E aí o candidato entrar... Sinto-me confortável em receber... Exatamente. Em receber... 5 milhões de kwanza. Sim, 5, 10, 20... 5, 10, 20, que assim seja, senhor recrutador,
Que assim seja. Eu também preciso. E claro, precisas. Mas já aconteceu que durante a entrevista o candidato, imaginemos dizer que pretende ganhar 500, 600, 700 mil, mas o recrutador achar que este candidato não reúne as condições de ganhar este salário? Já. E acontece sempre. Já aconteceu situações em que tu vais me dizer um salário e em função do salário que tu vais me dar, eu vou entender que tu não tens nada para oferecer à nossa empresa. Como assim? Imagina que tu vais me dizer assim, imagina, prontos, eu sou o entrevistador. Senhora Bibiano, qual é a tua pretensão salarial? A minha pretensão salarial são 800 mil. Imagina para uma empresa que o salário base é 3 milhões de kwanza. O base é 3 milhões, tu estás a me pedir 800 mil kwanzas. O que é que eu vou entender? Que não dominas. Neste caso, devemos avaliar a empresa, saber qual é o valor mínimo desta empresa. Sim. Por isso eu disse, a entrevista começa em casa. Mas tem aqueles casos que também não conseguimos dominar ou saber qual é o valor mínimo daquela empresa. Será que podemos avaliar pela vestimenta dos funcionários, a estrutura da Também empresa? é um erro, mas também há muitas empresas que podiam te pagar bem e acabam te pagando pouco. É um erro também analisar os aspectos de indumentária, vestimenta, mas existem empresas que demonstram que têm dinheiro, há condições de pagar bem a um funcionário, mas pagam mal. Infelizmente Isso acontece. Na nossa realidade. Acontece. Mas é um grande problema. Por quê? Porque a entidade empregadora, tendo lá vários funcionários, ela pode cair. Imagina que o trabalhador sabe que a empresa produz, mas paga um pouco. Imagina que todos os meses, de 3 em 3 meses, semestralmente ou trimestralmente, o nosso chefe está a comprar um V8, está a comprar uma casa, mas os funcionários nunca crescem. Comprar o último iPhone. Exatamente. Eu como funcionária, com um telefone analógico, um de botão. Exatamente. Quando eu tento reclamar, chefe, aumenta um pouquinho mais o salário. Não há condições. Mas o mês seguinte está a comprar um carro. E fica muito complicado. E de certa forma, os trabalhadores também ficam desmotivados. E há quem começa a criar aquela dinâmica de que o cabrito come onde está amarrado. Isso que é uma prática negativa. Os roubos, os desvios. Infelizmente. Começar a negociar, começar a competir com a própria empresa, ter negócios dentro da própria instituição. Isso acontece muito. Estamos aonde, senhora Bibiana? Estamos em Angola. Estamos em Angola. Feliz ou infelizmente? Infelizmente. Mas acontece sim. São práticas, sim, senhora, que acontecem. Infelizmente, mas acontece. Infelizmente. Será que a forma como nos comunicamos também com os recrutadores conta muito? Também, sim. Também, nós não temos o hábito de ter a linguagem cuidada às vezes quando vamos para uma entrevista, mas é importante. Quando eu falo com o entrevistador, eu não estou a falar com o meu amigo lá do bairro. A linguagem. Quero usar calão. Chefe, papoite. Epa, papoite. É muito complicado, papoite. Estamos a passar mal. Tipo, tipo, quando vinha para aqui, pronto. Tá vendo, né, papoite? E fica feio, complicado. A primeira impressão que eu terei é que tá a falar com quem? Essa pessoa não domina. Essa pessoa veio do bairro. Olha, imagina fazeres uma entrevista em alguém que entra para a tua sala de majuco e sapatilha. Já imaginou isso?
É muito desconfortável para trabalhar num escritório. Sinceramente, tudo bem que não podemos julgar o livro pela capa, sim. mas aí a gente vai julgar mesmo. Tudo bem que às vezes não é. Naquele dia a roupa também não secou, queimou, Mas não justifica. Mas tu ligaste para ele para dizer que vamos fazer a entrevista hoje ou avisaste que a entrevista será no dia seguinte? No dia seguinte. Então não posso me preparar? Imprevistos acontecem, chefe. Vais normalizar o anormal. o anormal. Quando disseres isso, vais normalizar o anormal. Amigos não são só para te convidar para beber, para ir para festa, até para te dar um suporte nesse exato momento decisivo. Então, porque não tens amigos bons, preocupa-se. Muito bem. Falando em competências e links, nesse exato momento, se tivesses que precisar de um emprego, na tua lista de contactos, amigos, quem tu achas, quantos dos teus amigos achas que haveria de te indicar para uma empresa, para uma vaga de emprego? Olha, graças a Deus eu tenho boas amizades. Tenho boas amizades e já fui recomendada para várias empresas. Umas, apesar de fazerem proposta um pouco não aceitável, mas já fui recomendada para várias empresas. Boas. Boas também. Porque isso demonstra quem somos e também com quem estamos. Exatamente. E isso é muito importante. Amizade, afinal, não sou aquela aí que... Do corpo. Exatamente. Não. Então precisamos, sim, senhora, saber quem está do outro lado, quem está conosco, quem anda, quem caminha. Nesse caso, podemos considerar que o mercado de trabalho atualmente está mais exigente com relação a antigamente? Que o mercado de trabalho, neste caso, está muito exigente? Está muito exigente. Até porque é só olharmos para o nosso mercado de trabalho e ver qual é o índice de desemprego no país. E se ires mais a fundo, vais entender também que metade dos estudantes, do pessoal que está desempregado hoje é licenciado. Infelizmente. Só nesses últimos meses, as universidades têm disponibilizado muitos formandos. Muitos. Só que muitos deles também sem competências. Está a faltar o quê para terem competências? Falta eles terem a força de vontade de procurarem essas competências, de se formarem, procurar centros, empresas que de certa forma dão formações, dão estágios como a TW. Estão à espera dos links. O meu tio, o meu padrinho. Olha, o meu amigo. Link sem competência é veneno no copo d'água. Ok. Veneno no copo d'água? Sim. É veneno para uma empresa. É como se tivessem a meter o veneno no copo d'água. Vai destruir. O copo d'água vai destruir. Não é só links, temos que nos capacitar também. Porque até de certa forma é vergonhoso colocarmos alguém que não reúne as competências. Pode faltar uma outra coisa, mas 70% ou 80% tem que estar lá. Sim. Por isso é que eu disse, é um perfeito casamento. Os dois, competências e links. Não ou links. E links. É um bom casamento. Agora, quando falarmos em competências ou links, aí é diferente. Por isso é que eu disse, links sem a competência é um veneno. Quando esse não apresenta competências. Nesse caso, vamos considerar que as competências e os links, o que abre mais porta? São as duas opções. Quando há um casamento perfeito. É assim.
porta certa. O link te apresenta e a competência te casa com a empresa. Esta é a porta de entrada. Quer dizer que os dois devem estar juntos, exatamente do jeito como a senhora Bibiana acabou de dizer. Deve ser um casamento perfeito. Exatamente. E neste caso, qual é o conselho que deixas para a juventude que está a nos assistir nesse momento? Se deram conta, ao longo da nossa abordagem, eu fui sempre falando sobre formação e capacitação. Esta é a mensagem que eu deixo para os jovens. Não deixem de se capacitar. Não deixem de se formar. O facto de ter uma licenciatura, de receber um canudo, não quer dizer que terminou a batalha, que venceu, está a começar. Só estamos a começar. O mais difícil é ter liberdade. Sabe? O mais difícil é ter liberdade. Às vezes nós só conseguimos notar que alguma coisa falta em nós quando nós começamos a ter as responsabilidades. E as responsabilidades começam a surgir quando nós temos liberdade. Imagina. Não vive na casa dos teus pais. Não. Exatamente. Quem vive na casa dos pais dele ainda não está preocupado. Sim. A liberdade a que eu me refiro é essa que tu já tens. Por isso é que eu estás aqui, a criar um projeto. Muito bem. É isso. Precisas ter visibilidade. Mas para ter visibilidade preciso de competências. E o que estás a fazer aqui é competência. Sim, se eu não tivesse, não estaria aqui. Porque muitos dizem, eu quero ser. Mas o que é que tu fazes para ser? Eu não sei se devo falar, mas tu és a prova para isso. Porque acabaste de me contar uma história antes de entrarmos para o espaço. Sim. Que se não dependesse disso, antes não dependia de ti só. Sim. Então o projeto não andava. E hoje, como só depende de ti, o projeto, graças a Deus, andou. E olha a outra frase que usaste, muito bonita. Repete. Não basta ser? Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa-me apresentar aqui esta obra literária, A Dor Cria um Poeta, de Jorge Coio. Para quem estiver interessado em adquirir esta obra literária, pode ligar para o 948 02 77 31. A Dor Cria um Poeta. E chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, Papo da Banda Podcast. Nós falamos sobre competências ou links, o que abre mais portas. Vimos aqui que as competências, de certa forma, abrem portas. E os links também, mas os dois devem estar de mãos dadas, porque não adianta ter links e não ter competências. E também tem certos casos que é difícil ter competências e não ter links. Celestino, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E você aí do outro lado, nosso convidado também especial, por estares aí durante esse tempo todo. Segue as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e também o nosso canal do YouTube, Papo da Banda Podcast. Até o próximo episódio.